sobre a separação, sobre o que acontece na Iugoslávia, né? Vou voltar aqui alguns slides só para vocês lembrarem que a gente estava conversando. Então, a gente está falando sobre a dissolução, a desintegração da Iugoslávia, né? A gente está Nós falamos ali sobre a formação da Iugoslávia, então lembrando, né, que a palavra Yugo significa sul, né? A palavra Eslávia, ela deriva ali, né, dos povos eslavos, então Iugoslávia seriam, né, os eslavos do sul, vamos assim dizer, né? Povos eslavos do sul. E ali sempre foi uma região muito, né, muito que sempre teve envolvida em muitos conflitos regionais, principalmente por você ter ali grandes diferenças socioculturais. E no final das contas, eu estou falando sobre a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, sobre a Macedônia, Montenegro, Kosovo, e que tudo isso um dia foi a Iugoslávia, onde esse carinha aí, né, o Marechal Tito, foi o cara que unificou todos esses territórios, né? Depois, a Iugoslávia foi se dissolvendo e deu origem a outros países e também deu origem a conflitos muito sérios, muito graves, como, por exemplo, a Guerra da Bósnia, que foi uma das guerras mais violentas pós Segunda Guerra Mundial. E vocês sabem, né, pessoal, que o grande problema é nessa grande troca, né, que assim, troca não seria a palavra correta, né, mas todo está relacionado com você ter diferentes povos em diferentes áreas, né? Então você tem sérvios em Montenegro, montenegrinos na Eslovênia, croatas na Macedônia, porque houve aí uma tentativa de integração, né? Houve várias tentativas de tomada de território, e isso ao longo de toda a história, mas principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, quando Tito realmente unifica a Iugoslávia. E o grande problema da Iugoslávia, pessoal, é quando vai ter a sua dissolução, quando a Iugoslávia vai realmente se dissolver, né, e aí vai dar origem aos países, né, que vão ser, assim, entre aspas, libertados da antiga Iugoslávia. Nós já conversamos sobre a Sérvia, que talvez seja o país mais importante ali da Iugoslávia, e agora eu vou apresentar para vocês outros países que também conseguiram a sua independência, mas todos eles pertenciam à Iugoslávia, beleza? Todos eles pertenciam à Iugoslávia, tá bom? Falar um pouquinho sobre a Eslovênia agora, pessoal. A Eslovênia foi a primeira república a declarar-se independente, firmando a cidade de Ljubljana como sua capital. Trata-se de um pequeno país com razoável industrialização e renda per capita elevada para os padrões do leste europeu. Então, a Eslovênia também fazia parte, né, da antiga Iugoslávia, foi a primeira república a se declarar independente da Iugoslávia, né, e então foi mais um país que surgiu a partir da dissolução da própria Iugoslávia, tá? Sua independência foi facilitada por dois principais motivos. A maioria da população e do exército local era formada por eslovenos, ou seja, havia pouca integração com outros povos, né? O que facilitou muito, com uma minoria sérvia que se opunha à separação. Lembrando que a Sérvia acaba sendo sempre ali, né, um centro, né, nesse conflito, porque a Sérvia era a parte mais importante da antiga Iugoslávia, era onde inclusive ficava a capital. E por fazer fronteira com a Itália e a Áustria, a comunidade internacional logo reconheceu a sua independência para evitar uma guerra que pudesse afetar esses dois países. Então, por fazer fronteira com outros países que não sejam ex-repúblicas iugoslavas, a independência da Eslovênia foi muito tranquila. Ela tinha ali, então, a maioria do seu povo era realmente era formado ali por eslovenos, né? Você tinha uma pequena minoria sérvia que estava ali, não tinha, né, muitas fronteiras com outros países iugoslavos, como é o caso, por exemplo, de países como, né, a Sérvia e o próprio Montenegro, a Croácia, que basicamente só faz país faz fronteira com a ex-república iugoslava, como a própria Bósnia, que está no centro da antiga Iugoslávia. Então, no caso da Eslovênia, foi muito facilitada a sua independência por ter a maioria da população ser eslovena e por já estar em contato com a Europa Ocidental, que seria ali, né, um facilitador para reconhecer
a sua independência, tá? Então, só para vocês verem aí, né, a bandeira da Eslovênia, um cidadão aí comemorando, né, a independência eslovena. Então, só para umas imagenzinhas para contextualizar com vocês, tá? Croácia, pessoal. Em seguida, cerca de um mês depois, e incentivados pelo sucesso da Eslovênia, a Croácia declarou a sua independência, com a capital em Zagreb. O governo central iugoslavo, controlado pelos sérvios, mandou tropas para conter os separatistas e os combates agravaram a crise. No caso da Croácia, não foi tão tranquilo quanto a Eslovênia, tá? Existia, né, aquele sentimento de não permitir a dissolução da Iugoslávia. A Sérvia tinha muito interesse que isso não acontecesse, né? Mas é como a gente conversou nas outras aulas, pessoal. Quando o Marechal Tito morre na década de 80, nenhum outro líder iugoslavo tinha todo o seu carisma, todo o seu, vamos falar assim, todo o apoio popular que ele tinha, porque, tipo assim, ó, o Tito, ele era um cara socialista, mas assim, ó, ele era um cara que ele se dava bem, desde da União Soviética até, por exemplo, os Estados Unidos, entendeu? Ele tinha, né, esse dom, né, da negociação, ele era realmente um cara muito respeitado, porque ele lutou no exército contra o avanço nazista e fascista na antiga Iugoslávia, né? Então, ele realmente tinha propriedade para juntar todos os povos numa única bandeira. Quando o Tito morre, é aonde tudo começa a acontecer. E aí, né, esse governo central iugoslavo, que ficava ali na Sérvia, não quer permitir que essa dissolução aconteça, por isso que as guerras vão rolando, tá? E na Croácia rolou conflito por conta disso. Tropas do exército iugoslavo, compostas por croatas e outras minorias étnicas, desertaram, passando a lutar contra tropas sérvias. Então, né, você tinha ali um conflito já, né, contra sempre os sérvios, tá, pessoal? Sempre os sérvios, vocês vão ver que vão aparecer. Os combates foram violentos e numa tentativa de homogeneização da população, os sérvios de limpeza étnica, através de migrações forçadas ou até mesmo assassinatos em massa da população civil croata. Depois, quando a gente chega na parte da Guerra da Bósnia, pessoal, rolou um lance lá em Sarajevo, em Srebrenica, que é assustador o que aconteceu ali, sabe? Parece que é uma coisa que talvez a gente deveria estudar isso numa guerra de Idade Média, entendeu? Mas aconteceu tipo nos anos 90, sabe? Então é muito tenso a dissolução, é muito violento todo esse conflito. Então, basicamente falando, né, a Croácia também queria sua independência, assim como a Eslovênia tinha conseguido. No caso da Eslovênia, a Sérvia pouco pôde fazer, porque a maioria da população era eslovena e já houve apoio da comunidade internacional. No caso da Croácia, já tinha uma miscigenação maior, né? A Sérvia já resistiu mais duramente à independência da Croácia e começou realmente um conflito armado a se desenvolver, né, dentro do país. Dá só uma olhada nessas imagens, né? Ali a gente tem uma, como posso falar, né? A gente tem aqui, eu não sei nem como explicar o que é essa imagem da esquerda, né? Ela é uma imagem simbólica, né? Uma imagem simbólica, aonde você tem ali, né, a perseguição de católicos e a bandeira da Croácia colocada ali, né, em cima de Cristo. Você tem a imagem do exército croata, né, e tem também ali uma imagem de um tanque. São cenas da Guerra da Croácia, pessoal, entendeu? É que eu acho tão icônica essa primeira imagem, sabe? Eu acho ela muito forte, né? Mas é para representar realmente a violência do que aconteceu nesse conflito nos Balcãs, tá? O então presidente iugoslávio, o Slobodan Milosevic, numa tentativa de criar a Grande Sérvia, política de limpeza étnica na Croácia e posteriormente na vizinha Bósnia, que depois ia vir a Guerra da Bósnia. Os combates entre as tropas croatas e sérvias duraram até 1992, quando houve uma tentativa de cessar fogo. Entretanto, os acordos de paz foram assinados apenas em 95, fim a Guerra da Croácia como a Guerra da Bósnia, que ocorreu no mesmo período. Estima-se que na Guerra da Croácia mais de 20 mil pessoas morreram, a maioria civis, e mais de 700 mil pessoas se refugiaram em outros países. Então, basicamente falando, pessoal, a independência da Croácia foi conseguida na unha, né, na luta, na guerra, tudo por conta, né,
dessa ideia de não separatismo da Iugoslávia. O presidente da Iugoslávia nessa época era o Milosevic, né? Milosevic foi um cara sanguinário, muito sanguinário. Foi um cara que realmente, assim, ele brigou e guerreou para que se mantivesse essa tal de Grande Sérvia, que na verdade seria basicamente você manter a Iugoslávia como ela era, né? E ele realmente foi muito violento, principalmente contra as minorias, tá? Em países que as guerras acabaram rolando. Nossa, minorias muçulmanas sofreram demais, demais mesmo, com esses conflitos de dissolução da Iugoslávia, e no caso da Croácia não foi diferente, né? Rolou uma guerra, e aí, a partir, né, da guerra, os croatas conseguiram a sua independência, tá? Então, basicamente, pessoal, vocês vão ver que a história, ela é meio que a mesma, tá? É interessante vocês conhecerem, né, o que aconteceu com cada país, mas é basicamente uma história que se repete com todos eles. Talvez a Eslovênia foi a que melhor se deu, né, não tendo necessário entrar em guerra para a sua independência. Aí tem a bandeira da Croácia, né, passaporte croata e tal. E aí a gente chega na Bósnia, pessoal. A Bósnia foi um lance muito complexo que aconteceu. Eu já adianto para vocês que é bem chatinho de entender, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês. Qualquer coisa vocês me chamam, tá? A Guerra de Independência da Bósnia e Herzegovina foi a mais sangrenta entre as que terminaram com o fim da Iugoslávia. Por se tratar de uma região de grande diversidade étnica, bósnios muçulmanos, sérvios ortodoxos e croatas católicos. Então veja, pessoal, por que a Guerra da Bósnia foi uma guerra tão sanguinária? Porque você tinha muitos povos ali dentro, e povos totalmente diferentes, com étnicos, sociais totalmente diferentes. Então você tinha lá quem era bósnio e era muçulmano, tá? Era 44%. Aí você tinha quem era sérvio, mas morava dentro da Bósnia e era ortodoxo. Essa galera era 31%. E você tinha aqueles que eram croatas, ou seja, não eram nem bósnios, nem sérvios, eram croatas e eram católicos e moravam ali na Bósnia, e era aproximadamente 17%. Então você tinha dentro da Bósnia, tá? Dentro da Bósnia, uma população de bósnios, onde a maioria era muçulmana. Você tinha dentro da Bósnia um monte de sérvio que eram ortodoxos, ou seja, eles não eram nem católicos e nem muçulmanos. E você tinha também croatas que moravam na Sérvia e que eles eram católicos, ou seja, não muçulmanos e não ortodoxos. Então você tem ali três povos, três religiões, três culturas, três etnias, e o grande problema é que elas vão brigar entre si. Então você tinha basicamente a Bósnia dividida em três grandes grupos: bósnios muçulmanos, sérvios ortodoxos e católicos croatas. Olha se isso não vai dar um reboliço, né, pessoal? E vai dar um puta reboliço. E ter envolvimento de facções paramilitares de todos os lados. Muitos crimes de guerra foram praticados durante o conflito. Então, na real, pessoal, o problema é que os três lados se armaram, entendeu? Os três lados, eles acabaram aí criando facções paramilitares. Tanto os bósnios muçulmanos, quanto os sérvios ortodoxos e os croatas católicos pegaram em armas, e todos eles foram para cima um do outro, tudo isso, né, para conseguir a independência. E a independência da Bósnia, no caso, era mais uma independência regional, entendeu? Para vocês terem uma noção, o sentimento do país Bósnia, ele só vai vir no século XXI, esse sentimento de um único país, entendeu? Porque era realmente, né, uma república dividida em três grupos, essa é a grande verdade. Os sérvios fundaram uma pequena região militarizada dentro do território bósnio. Então, vai começar o conflito, né? Comandada por Radovan Karadzic, a fim de purificar a população local, promovendo massacres contra minorias croatas e bósnias, a limpeza étnica. Aí, pessoal, o conflito realmente vai partir para a barbárie. Porque os sérvios, eles vão dominar uma região do país, e todos aqueles que não são ortodoxos, eles vão ser eliminados, eles vão ser mortos.
vai ser uma limpeza étnica, tá? E esse conflito vai ser muito violento por causa dessas barbáries que vão estar acontecendo, por ambos os lados, tá? Mas vamos dizer assim, que os sérvios começam essa limpeza étnica para não permitir que a Bósnia ficasse independente. Na real, a Bósnia independente seria assim, uma Bósnia em três partes, né? Mas como a ideia, novamente, né, do Milosevic era manter essa região unida, os sérvios acabaram aí realmente indo para a briga e acabou uma briga generalizada entre esses três povos. Aqui tem, né, umas imagens para vocês verem, né? Foi muito feio mesmo a Guerra da Bósnia, pessoal. Foi muito tenso. Tem um documentário, eu não vou passar para vocês porque ele é muito longo. Ele tem tipo assim 3 horas, sabe? Mas ele tá e tem em português, que ele mostra exatamente o que rolou na Guerra da Bósnia. Depois eu vou colocar o link para vocês no chat. Eu aconselho vocês a assistirem quando vocês tiverem um tempo sobrando. Não só porque é a matéria, pessoal, mas vocês têm que conhecer o que aconteceu, vocês têm que ver o que aconteceu ali, porque tá gravado, entendeu? Tipo, tem imagens. E foi assim, foi uma coisa horrorosa. É como eu falei, parece um conflito da Idade Média nos anos 90, entendeu? Então, foi muito tenso o que rolou ali. Nesse conflito, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, interveio para garantir o direito de independência da Bósnia e combater os militares sérvios, apoiados pela Rússia, né, um aliado histórico. Então, já começa a ter mais gente se envolvendo, né, porque de um lado vem a OTAN para garantir, né, a independência da Bósnia e do outro você tem os militares sérvios que têm o apoio da Rússia que não estão afim de que isso aconteça. Assim como nas outras guerras de independência ocorridas na antiga Iugoslávia, o nacionalismo e os ressentimentos passados entre as etnias foram essenciais para a escalada de violência durante o conflito. É aquela velha história, né, pessoal? Muitos povos morando em áreas próximas à África já mostrou que isso não deu certo no passado, porque que ia dar certo nos Balcãs. Genocídios e massacres foram cometidos por todos os lados em batalha. Sarajevo, capital da Bósnia, foi cercada durante quase 4 anos. Vocês têm noção, pessoal? 4 anos de cidade cercada por tropas sérvias. Ninguém entra, ninguém sai. 4 anos, né? Aí a população começou a morrer de fome, a população morria de doença, porque não entrava remédio, não entrava comida, né? Tinha massacres, limpezas étnicas, estupros coletivos. Então, assim, foi um absurdo que aconteceu ali naquele local, né, naquele cantinho da Europa. E, basicamente falando, né, o mundo meio que deu um pouco as costas, porque, tipo assim, meu, essa galera é muito estranha, eles que se resolvam. Mesmo com a OTAN entrando, né, em um dos lados do conflito, foi uma coisa horrorosa o que aconteceu. Foi o cerco mais longo da história da Guerra Moderna. Então, você imagina, 4 anos você preso numa cidade, né? E a sua cidade sendo bombardeada, sua cidade sendo patrulhada, você não sabe se você vai voltar vivo para casa, não tem comida na sua casa, de repente a sua irmã já foi pega por alguém do exército e foi estuprada coletivamente. Então, esse era o sentimento que estava ali, esse era o mundo que você tinha ali dentro da Bósnia durante esse conflito. Por isso que eu falo para vocês que foi um conflito horroroso, pessoal, que aconteceu ali. Foi uma coisa assim, sabe? Nossa, meu, não tem palavras para descrever a Guerra da Bósnia. Aí, para vocês verem, tem um campo de concentração sérvio com prisioneiros bósnios. Então, né, os sérvios aí participando de grandes limpezas étnicas. Aí tem o Radovan Karadzic, que foi um dos responsáveis pela prática da limpeza étnica na Bósnia. Muito tenso mesmo. Opa, foi uma coisa assim horrível a Guerra da Bósnia. E aí tem o cerco de Sarajevo, né, que eu preciso comentar com vocês, que foi o cerco, né, a capital da Bósnia, durou 4 anos, e os sérvios, né, fazendo de tudo que vocês imaginam ali dentro, né, então foi muito complexo. O cerco de Sarajevo aconteceu entre 92 e 96 por tropas sérvias, interessadas em fundar dentro do território bósnio a República da Siparska, que seria a República Sérvia da Bósnia. Então, só para a gente lembrar, né? Bósnios, croatas, sérvios, todos dentro da Bósnia, e a partir disso vem aquele sentimento de independência, mas a Sérvia não queria permitir isso, e aí então a ideia era fazer aquela tal da Grande Sérvia, que era permanecer
ser a Iugoslávia unida, né, com aqueles que eles conseguiriam, e aí a gente tem, né, esse cerco de Sarajevo, que foi realmente uma das coisas mais horrorosas que aconteceu durante a guerra da Bósnia. Inclusive, o YouTube tem uma música chamada Miss Sarajevo, que foi feita baseado em cima desse conflito. Baseados nas colinas ao redor da cidade, os sérvios bombardearam Sarajevo incessantemente e bloquearam a chegada de recursos como água e comida, fazendo com que as Nações Unidas negociassem a liberação do aeroporto local para isso. Então, assim, foi muito tenso até para a ONU conseguir intervir, sabe? Mas assim, não houve um grande interesse da comunidade internacional em fazer uma interferência ali. Como a Bósnia estava cercada só por repúblicas iugoslavas, pessoal, a galera meio que deu as costas, entendeu? Diferente da Eslovênia, que estava pertinho da Europa Ocidental, ali a galera ficou meio que esperta, né? Estima-se que mais de 12 mil pessoas foram mortas, 50 mil feridas durante o cerco, sendo 85% das vítimas civis. Era o povo que estava morrendo, entendeu? Não era o exército bósnio, era o povo. Por causa dessas mortes e da migração forçada, em 95, a população da cidade caiu para 300 mil pessoas, 64% da população antes da guerra. Então, é um massacre que realmente ocorreu ali, né? Uma das páginas mais tristes da história moderna foi esse cerco de Sarajevo. Aí vocês podem ver, né, os bombardeios, né, a tomada, as tropas da ONU tentando fazer alguma coisa, né, mas como a gente sabe, a ONU nem sempre alcança seus objetivos, né. E aí, pessoal, dentro da Guerra da Bósnia, tá, vem o massacre de Srebrenica. Isso é absurdo que aconteceu ali, esse massacre, tá. O massacre de Srebrenica foi um genocídio cometido por tropas sérvias, tá, em 95, que terminou com a morte de mais de 8 mil bósnios muçulmanos, na região de Srebrenica, município no leste da Bósnia e Herzegovina. Nossa, pessoal, foi literalmente um massacre, tá? Foi um massacre. As tropas sérvias chegaram na cidade, tá? Na cidade de Srebrenica. Eles mandaram as mulheres, mulheres e crianças com menos de 12 anos irem embora na cidade, mandaram embora. E todos aqueles que eram homens acima de 12 anos foram literalmente exterminados, tá? Exterminados. Eles eram bósnios muçulmanos. Eles foram exterminados. Simplesmente isso. Eles chegaram na cidade. Quem que é? Mulher, fora. Quantos anos você tem? Criança, 11, fora. Você 12, para cá. Você 13, você 20. Todos foram mortos. Todos, sem exceção. Foi uma coisa absurda. Foi absurdo o que aconteceu ali na região de Srebrenica. Nossa, não tenho palavras para descrever para vocês, entendeu? Sob a liderança general do Ratko Mladic, tropas sérvias invadiram um complexo até então protegido por tropas das Nações Unidas e promoveram um massacre, além de estupros e outras violações dos direitos humanos. Eles pegaram, né, tomaram parte da cidade, e isso depois muito contra a ONU, né, porque a ONU ela estava ali tomando conta, né, da região, mas as tropas da ONU não entraram em conflito com as tropas sérvias, entendeu? Eles estavam ali mais para fazer a proteção da galera que estava ali. Quando as tropas sérvias chegaram, eles não entraram em combate, né? Acabaram deixando com que os sérvios entrassem, né? Deixando assim, foram expulsos, né? E eles tinham ordens para não entrar em combate, e aí veio o massacre de Srebrenica. Tá? Esse episódio causou comoção no mundo todo, por expor feridas mal curadas da Segunda Guerra Mundial, como extermínio de pessoas por questões éticas e religiosas. Aí, né, deu aquele sentimento de que realmente tinha alguma coisa extremamente errada, alguma coisa muito fora da realidade. Foi aí que a comunidade internacional começou a olhar com um pouco mais de atenção para o que acontecia ali. Em 95, pessoal, a guerra estava comendo há mais de 4 anos, né? Aí, para vocês verem, né, as valas coletivas, né, onde eles foram jogados, mais de 8 mil pessoas foram mortas, e aí está o general, né, o Mladic, que foi responsável pelo massacre de Srebrenica. E aí, em dezembro de 95, os Estados Unidos, né, acabou liderando um acordo de paz que foi negociado em Dayton, em Ohio,
e assinado em Paris, e colocou fim à guerra e terminou com a independência total da Bósnia e Herzegovina, né? Tipo, a Bósnia conseguiu a sua independência. Líderes políticos e militares como Slobodan Milosevic, o Radovan Karadzic e o Ratko Mladic foram levados ao Tribunal Penal de Haia para serem julgados por crimes de guerra. O saldo da guerra foi de aproximadamente 100 mil mortos e mais de 1 milhão de refugiados e feridos, né? A guerra da Bósnia foi muito, muito tensa mesmo, pessoal. Foi uma guerra absurda que rolou na Bósnia. Foi um lance, assim, fora da realidade, sabe? E foi aí, com certeza, né, o maior massacre pós-Segunda Guerra Mundial foi esse massacre de Srebrenica, tá? Aqui está a assinatura do Acordo de Paz, né? Aí está a bandeira da Bósnia, né? Uma manifestação, né? Never Forget Srebrenica, que é de 95, quando foi um massacre. E aí, assim terminou a independência da Bósnia, beleza? Eu vou continuar na independência, pessoal, que agora a mais importante já foi, tá? Foi assim aqui mais, né? Foi mais importante. E eu vou terminar agora os outros países para terminar essa parte de independência da Iugoslávia. Se for ficando alguma dúvida, pessoal, vocês me chamam, tá? Para perguntar, liga o microfone, enfim, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Em 91, a República da Macedônia conseguiu sua independência da Iugoslávia, através de um referendo popular. Mas, por conter uma expressiva minoria albanesa no seu território, foi sacudida em 2001 por combates internos entre governos macedônios e militantes separatistas albaneses. Então, você tinha ali dentro da Macedônia uma minoria albanesa que morava ali. Os conflitos duraram pouco e, após negociação, o laudo albanês concordou em desistir de qualquer exigência separatista e reconheceu plenamente todas as instituições macedônias. A Macedônia ainda possui relações delicadas com a Grécia, que resiste em conhecer um país com o mesmo nome de uma de suas regiões. Tem uma região na Grécia chamada de Macedônia. Foi proposta a mudança no nome do país para Macedônia do Norte, mas ainda não foi aceita, tá? Em relação à Macedônia, pessoal, não aconteceu muita coisa. Em 91, ela conseguiu sua independência através de um referendo, né? A Sérvia estava muito mais preocupada com o que acontecia na Croácia e na Bósnia, né? E não tinham a maioria sérvia na Macedônia, então foi mais tranquilo. E o único embate que deu foi com os albaneses que moravam ali, porque eles perceberam o seguinte: bom, agora que a Macedônia ficou livre da Iugoslávia, a gente também vai conseguir ficar livre da Macedônia, né? Porém, apesar de alguns conflitos militares, a situação foi resolvida e o entrevero da Macedônia hoje é mais com a Grécia do que internamente, tá? Então, realmente foi bem tranquilo a independência da Macedônia se comparado com as outras. Aí está a bandeira da Macedônia, movimentações populares. E aí a gente chega também para falar sobre Kosovo, né? Não poderia falar com vocês sobre a guerra nos Balcãs e não falar sobre Kosovo, que ainda é uma região, né, que ainda está em efervescência, porque Kosovo ainda divide muitas opiniões. Em meio à tensão entre separatistas de origem albanesa e o governo central da Iugoslávia, então também tinha albanês em Kosovo, tá? Liderados pelo presidente Milosevic, como sempre, iniciou-se mais um capítulo na desintegração desse país. Em 98, o Exército da Libertação de Kosovo, o ELK, intensificou suas ações contra alvos sérvios e passaram a controlar partes da província localizada dentro da Sérvia, tá? Então, pessoal, a ideia era a libertação, tá? Desse pedaço da Sérvia, onde você tinha muitos albaneses ali, tá? E a ideia era realmente fazer a independência de Kosovo como sendo um país próprio, tá bom? E isso começou com os ataques aí do Exército da Libertação de Kosovo em 98. A reação de Belgrado, capital da Sérvia, despertou preocupação na comunidade internacional como suspeitas de atrocidades por parte do exército iugoslavo, né? Então, nessa época, né, a gente ainda tinha a Iugoslávia e, como vocês podem perceber, eles não tinham a menor pretensão em deixar que nenhuma região saísse do seu controle. Aí tem ali um militante do exército de Kosovo e do outro lado, né, as tropas de comboio até a província de Kosovo, só para dar uma ilustrada.
Milosevic decretou cessar-fogo, mas a violência continuou. Líderes da comunidade albanesa em Kosovo e representantes das principais potências mundiais negociaram um acordo de paz que previa a autonomia de Kosovo. A retirada das forças sérvias da província e a presença de tropas de paz sob o comando da OTAN para monitorar o acordo de cessar o acordo caso ele entrasse em vigor. O acordo fracassou, mas fracassou assim miseravelmente. Os diplomatas sérvios aceitaram conceder a autonomia ao Kosovo, mas essa foi rejeitada pelos independentistas albaneses. Por outro lado, os sérvios recusavam a presença da OTAN no território, a qual era desejada pelos albaneses. Então era assim, ó. Kosovo, pessoal, era um pedaço da Sérvia de maioria albanesa. Eles queriam sua independência, tá? Eles queriam ser um país independente. A Sérvia, né, dizia que eles aceitavam que Kosovo fosse autônomo, então que eles continuassem pertencendo à Sérvia, que eles não se tornassem um país próprio, mas que eles fossem ter a sua autonomia, né? Seria uma região autônoma, tá? Que poderia ter ali, né, o seu modo de vida e tal, mas que eles fossem pertencentes ainda à Sérvia. É mais ou menos o que acontece ali no País Basco, entendeu? A justificativa da Espanha é que eles têm autonomia, né? Mas eles são pertencentes à Espanha. A mesma coisa da Catalunha, né? Eles têm a sua autonomia, mas pertencem à Espanha. Então, no caso de Kosovo, era mais ou menos a mesma coisa. Você tinha ali albaneses que moravam dentro da Sérvia, que queriam independência desse, né, do seu, vamos chamar de país, que seria Kosovo. A Sérvia, né, rolou guerra e tal, a Sérvia é aceitável a autonomia. Você continua pertencendo à Sérvia como uma região autônoma. E, por outro lado, os albaneses, né, que moravam ali, não, eles queriam a total independência. Aí a Sérvia não queria as tropas da OTAN, já o pessoal de Kosovo queria, porque era uma proteção que eles tinham, e assim surge, então, esse entrevero, tá? Então, na real, pessoal, a questão de Kosovo, ela é albaneses dentro da Sérvia, que queriam a sua independência, rolou guerra. Os sérvios entendiam que Kosovo poderia ser uma região autônoma, mas os albaneses queriam um país independente. E esse é um entrevero que não se resolveu até os dias de hoje, tá? Aí, então, tem ali uma foto para vocês verem do Milosevic, né? Ele é conhecido como carniceiro dos Balcãs, devido aos crimes de guerra, né? E a Guerra de Kosovo foi responsável por um enorme número de refugiados de origem albanesa, né? Muitos albaneses acabaram buscando refúgio em outros países. Após fracassar as negociações de paz sobre o conflito separatista, a OTAN atacou a Iugoslávia em março de 99, dando início à Guerra de Kosovo. A OTAN exigia que Milosevic aceitasse as bases do acordo de paz e a ofensiva começou com ataques a alvos militares. Mas a estratégia ampliou ações contra estúdios de TV, pontes, fábricas e o sistema de eletricidade da Sérvia. Então aí, pessoal, era a OTAN atacando a Sérvia, beleza? Por Kosovo, vamos assim dizer. Mas era a OTAN que estava atacando. Após 79 dias de bombardeios, em 3 de junho de 99, os líderes ocidentais e Milosevic chegaram a um acordo para o fim da guerra. As tropas sérvias iriam retirar-se e permitir a presença de uma força internacional de paz em Kosovo. Mas eles não reconheceram a independência, tá bom? Não reconheceram a independência. Então aí seria aí, né, a bandeira da Albânia em vermelho, né, a bandeira de Kosovo em azul. E aí, pessoal, só para voltar, hoje Kosovo, ela é uma região autônoma dentro da Sérvia, tá? Ela tem, né, a sua independência reconhecida por alguns países, beleza? Mas não é um consenso internacional que Kosovo seja um país. Ainda existem brigas, né, para a independência total de Kosovo, mas ainda existem resistências, né, contra a sua independência. Então, hoje Kosovo é uma região autônoma dentro da Sérvia, não tem guerra rolando mais, tá? Mas eles são um país que se autodeclaram independente, mas o mundo ainda não reconhece Kosovo como um país independente, tá? Então, eles ainda estão na briga por serem reconhecidos como um país totalmente independente. Hoje, a maior parte do mundo reconhece Kosovo como sendo uma região autônoma da Sérvia, tá? Tem também a independência de Sérvia e Montenegro, né, que também rolou ali
nos anos 2000, a separação de Sérvia e Montenegro ocorreu com a declaração formal de independência de Montenegro em 3 de junho de 2006, e a declaração formal de independência da Sérvia em 5 de junho. Aí, pessoal, já é, né, nós estamos aí já entrando no século XXI, né, então já é um outro momento da separação. 21 de maio de 2006, houve um referendo oficial para a independência de Montenegro, e com a dissolução encerrou a União Estatal da Sérvia e Montenegro, anteriormente conhecida como República Federal da Iugoslávia. Os últimos resquícios da Iugoslávia terminavam com essa independência. A Sérvia se tornou a sucessora política e legal da antiga Iugoslávia. No caso, né, dessa independência final, vamos assim dizer, desse último desmembramento, né, durante um tempo, Sérvia e Montenegro foram um único país. Teve até uma Olimpíadas que eles disputaram, né, que o país foi Sérvia e Montenegro, como sendo um único país. E aí, após um referendo, né, os montenegrinos quiseram sua independência e a Sérvia, né, também aí ficou independente, como sendo aí, vamos dizer, a maior parte do que sobrou da antiga Iugoslávia. Então, aqui para vocês verem, né, um passaporte montenegrino, né, movimentações, manifestações, mas também não rolou grandes conflitos, e o pessoal foi bem na base do referendo mesmo, na base da política. E o fim da Iugoslávia? Podemos resumir os conflitos que culminaram no fim da Iugoslávia como sendo frutos de uma coexistência forçada durante a Guerra Fria, né? Então, você tinha ali o Tito, né, como sendo aquele que unificou os povos dos Balcãs, né? Que obrigou povos com características socioculturais diferentes a conviver sob o domínio de um único regime. Mas é como eu comentei com vocês várias vezes durante a aula, né? Enquanto o Tito era o personagem, pessoal, ele conseguiu unificar. Entendeu? Ele conseguia fazer a unificação. Depois, né, que o Tito acaba morrendo na década de 80, é que todas as guerras vão acabar acontecendo. E são guerras de independência, né, para que cada um realmente tenha ali a sua própria independência dentro da antiga Iugoslávia. O aumento do nacionalismo e das tensões políticas associadas a um clima de revanchismo e vingança entre esses povos geraram um cenário favorável a conflitos armados, que ocasionaram milhares de mortes e pessoas deslocadas de suas cidades e países. Foi muito tenso, né, o fim da Iugoslávia, principalmente por causa da Guerra da Croácia e por causa da Guerra da Bósnia, né, que foram duas guerras marcantes dentro do fim da Iugoslávia, mas a da Bósnia, com certeza, foi a que chamou mais a atenção por tudo que rolou, né? Por todas as atrocidades contra os direitos humanos, pelo cerco de Sarajevo, pelo massacre de Srebrenica. Então, tudo isso acabou fazendo da Guerra da Bósnia a guerra que marcou o fim da Iugoslávia, né? Ainda hoje existem muitas rivalidades locais e a tensão ainda acontece em algumas regiões. Porém, existe uma certa estabilidade política que ajuda na manutenção dos esforços de paz. Ainda existe alguns entreveros que rolam ali, pessoal, principalmente por disputas territoriais, né? Você ainda tem algumas minorias que existem ali, como, por exemplo, a minoria albanesa que mora em Kosovo, que fica dentro da Sérvia. Você tem, por exemplo, outras minorias, né, que moram dentro dos países e algumas disputas territoriais. Mas como você tem ali as repúblicas formadas, os países independentes, você consegue ter negociações de paz muito facilitadas, diferente de quando era apenas o Milosevic no poder na Iugoslávia, não permitindo que nenhuma república saísse das suas garras, que foi basicamente isso que aconteceu, né? E, fim, terminamos aqui a nossa aula sobre a Iugoslávia, beleza? Falei demais. E aí, pessoal, fala para mim. Muito, muito chato, muito difícil, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem que eu repasse alguma coisa? Vamos lá, agora é com vocês. Fala para mim, como que estamos aí em relação ao conteúdo? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo beleza. Tudo certo, Roberta? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá, Lucas, manda. O que que você falou seguinte aí?
Mando os slides sim, pode deixar. Vou mandar os slides agora, tá? Já vou até entrar aqui no Teams, vou entrar aqui nos arquivos de geografia e já vou mandar os slides. Pode ficar tranquilo, pessoal, que esse conflito não cai na prova dissertativa de vocês, tá? Esse aqui eu vou deixar para o simulado, tá? Então ele não cai na prova dissertativa. Já estou mandando aqui. Já estou colocando para vocês. Não gostei muito, não, mas o que importa é que foi bem explicado. Ah, Lucas, então perfeito, cara. Gostar, cara, vou ser sincero, eu gosto de estudar por conta própria, entendeu? Porque eu acho interessante saber o que aconteceu. Mas quando eu estava no terceiro ano, eu realmente não tinha o menor interesse sobre esse assunto, porque eu sabia que era difícil pra cacete e que eu ia ser cobrado sobre isso depois. É como eu falei, eu já anunciei a tragédia antes de começar a aula, né, pessoal? É um assunto complexo, é complicado, tem muitas partes envolvidas, né? Não é nada que eles vão falar assim, nossa, meu Deus, né, que legal. Mas olha, como eu falei para vocês, eu poderia fazer de conta que isso não aconteceu, eu poderia dar um puta miguezão para vocês, falando assim, ó, nossa, pessoal, então tinha Yugoslávia, aí separou, tá? Mas eu sei que na hora que cair no vestibular, a hora que vocês pegarem a prova e ler Yugoslávia, vocês vão falar assim, ó, puta que pariu. Aquilo foi chato. Mas tudo bem, o Bruno falou sobre isso. Ah, Croácia, lembro. Eslovênia, lembro, foi tranquilo. Montenegro foi suave também. Kosovo é albaneses. Eu tenho certeza que vocês vão estar aí preparados para acertar as questões sobre a parte da Iugoslávia, tá? Eu tenho certeza disso, que vocês estão preparados. Bom, e para fechar a nossa aula de hoje, né? Para a gente terminar aí a nossa aulítia de hoje, eu queria que vocês vissem um videozinho, tá? Do nosso favorito, né? Aquele que aparece sempre aqui, principalmente quando a gente fala sobre alguma questão histórica. Estou falando, é claro, do nosso querido Nerdologia, que tem aí um videozinho super legal sobre a Guerra da Bósnia, e eu acho que não tem forma melhor de terminar essa aula do que falando, né, do que mostrando um vídeo sobre a Guerra da Bósnia. E o mais legal, vocês vão entender o vídeo agora, porque agora vocês sabem o que aconteceu. Porque se vocês assistissem o vídeo primeiro, vocês não iam entender absolutamente nada. Mas agora vocês vão poder entender, beleza? Fechando o conteúdo então, pessoal, vamos lá? Cadê? Oi, professor. E hoje você vai entender que o primeiro bebê bósnio nasceu em 2014. A Bósnia é um país localizado nos Balcãs, que no dia 1º de março comemorará 25 anos de sua independência. Antes disso, tivemos uma das mais brutais guerras do século XX, uma história que precisamos entender. Um dos episódios mais conhecidos dessa guerra foi o Cerco de Sarajevo, capital da Bósnia, e o episódio inspira a música Mi Sarajevo do U2, que você talvez já tenha ouvido por aí. Por sua localização estratégica, a Bósnia é importante em diversos aspectos da história recente. No século XIX, a região era disputada entre os sérvios, apoiados pela Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que controlava a região desde o século XV. Foi com o domínio otomano que a Bósnia desenvolveu sua arquitetura característica, demonstrada nas mesquitas de Sarajevo, relação com o fato de parte de sua população ser adepta do Islã. Até hoje, o país é marcado por uma sociedade bem diversa. Os bosniaques, bósnios muçulmanos, os bósnios sérvios, cristãos ortodoxos, e os bósnio-croatas, católicos. Em 1878, a Bósnia vira um protetorado austro-húngaro, anexada formalmente em 1908. Isso é importante pois prejudica bastante as relações entre austríacos e a Rússia. Os dois impérios serão inimigos anos depois, na Primeira Guerra Mundial. O estopim do conflito é a Crise de Julho. Para marcar o domínio austríaco na Bósnia, o herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, visitava Sarajevo. Em 28 de junho de 1914, ele foi assassinado por Gavrilo Princip, o que estourou a crise que iniciou a guerra e que inspirou a banda Franz Ferdinand. Gavrilo era um pan-eslavista, parte de movimentos que defendiam a autodeterminação dos povos eslavos, especificamente dos povos eslavos do sul, cuja maior parte estava sob domínio dos austríacos. Após a Primeira Guerra Mundial,
com a derrota austríaca, foi fundado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, rebatizado de Iugoslávia em 1929. No idioma sérvio-croata, sul é Jugo e Eslávia significa terra dos eslavos. O reino era marcado pela disputa entre croatas e sérvios pelo protagonismo político. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial chega na Iugoslávia. As tensões étnicas e nacionalistas entre sérvios e croatas ganham força e são usadas por alemães e italianos que ocupam a região. Os bósnios ficam no meio do conflito, com grupos lutando com todos os lados. A população judaica da região é exterminada, e temos até uma divisão bósnia que luta nas SS da Alemanha nazista, usando até como parte do uniforme o tradicional fez de origem turca. Um dos principais grupos armados da região na luta contra a ocupação nazista são as guerrilhas de orientação comunista, chamada de partisanos, liderados por Tito e armados e financiados pelo Reino Unido e pela União Soviética. Após a guerra, Tito será o líder da República Federal Socialista da Iugoslávia, uma federação de 6 repúblicas, uma delas sendo a Bósnia. Com a morte de Tito e a retomada das tensões entre croatas e sérvios na década de 1980, começa o processo que será chamado de dissolução da Iugoslávia. As repúblicas declaram independência e temos uma série de conflitos, com o governo de Belgrado querendo impedir as independências e com cada grupo querendo manter ou expandir seu território. Entre abril de 1992 e dezembro de 1995, a Guerra da Bósnia vai deixar cerca de 100 mil mortos e mais de 2 milhões de pessoas refugiadas. No período final do conflito, o jornalista e quadrinista Joe Sacco cobriu os eventos e produziu muitas graphic novels sobre os dramas da guerra. E quem lutou a Guerra da Bósnia? Vários grupos que podemos dividir em 3 blocos principais. Sim, era uma guerra com 3 lados. Inicialmente, a República da Bósnia, aliada com a Croácia, e a República Croata de Herceg-Bósnia. Esse era o nome do governo dos territórios dentro da Bósnia, que eram de maioria de população croata. Os bósnios também tinham apoio de muitos mujahidin, combatentes muçulmanos que vinham de outros países, como o Paquistão e Afeganistão. Eles lutavam contra o governo sérvio e iugoslavo de Belgrado, a República Srpska, que eram os territórios de maioria sérvia dentro da Bósnia, e a República Krajina, que eram os territórios de maioria sérvia dentro da Croácia. Como vocês podem ver, era uma guerra entre croatas e sérvios, com bósnios no meio, inicialmente aliados dos croatas. Na segunda fase do conflito, os bósnios passaram a lutar contra ambos em uma guerra de 3 grupos. Um pouco da semelhança entre os povos pode ser visto no filme Terra de Ninguém, que venceu até o Oscar de melhor filme estrangeiro. A guerra será tristemente marcada por atos de violência contra a população civil. O cerco de Sarajevo vai durar por toda a guerra, com mantimentos não podendo entrar na capital e as pessoas precisando arriscar a vida para poder sair. No mínimo 5 mil civis foram mortos tentando sair da cidade. A população bosniaca sofreu o que foi caracterizado como uma política de genocídio, com o uso do estupro como arma de guerra, a destruição de vilas bosniacas e o massacre de sua população. Na região do Vale do Rio Lasva, ao menos 2.000 bosniacos foram executados pelos croatas. O mais famoso massacre foi da vila de Srebrenica. Os idosos, mulheres e crianças da vila, cerca de 20 mil, foram expulsos de suas casas. E os 8.373 homens e meninos acima de 12 anos bosniacos foram mortos pelos sérvios. Esse massacre gerou muita repercussão e debate, pois as tropas da ONU estavam proibidas de agir e não puderam impedir o massacre. Cada vez mais informação sobre atos de violência chegava ao público. Lembra mais ou menos da trama do filme Atrás das Linhas Inimigas? Houve uma mudança de política da comunidade internacional e maior intervenção de tropas da ONU e de ataques aéreos da OTAN. Isso mudou a direção do conflito e obrigou os lados envolvidos a negociar. Em novembro de 1995, o Acordo de Dayton foi assinado e formalizado em Paris no mês seguinte. Assinaram os 3 lados do conflito, com mediação de Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Após a guerra, a Bósnia iniciou o processo de construir e estabelecer seu país. A população do país é dividida nas 3 comunidades, e isso é refletido em suas instituições. Quase tudo na Bósnia é tripartite. Cada comunidade elege 1/3 da Casa dos Povos, o que seria o Senado do país. As Forças Armadas foram unificadas apenas em 2005. Até a presidência do país é tripla, com 3 eleitos ocupando o cargo por 4 anos e se revezando como titular a cada 8 meses. Isso está começando a mudar apenas agora. Em 20 de abril de 2014, nasceu o menino Faruk Salaka, que foi registrado em fevereiro de 2015.
e foi o primeiro bebê registrado apenas como bósnio, sem ser das 3 comunidades, após seu pai iniciar uma batalha na justiça. Claro que a Guerra da Bósnia e a dissolução da Iugoslávia é um tema sensível e complicado, por isso, como sempre, tem bastante referência para vocês aqui na descrição. E esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store, que esta semana traz um festival de novas luminárias nerd